Jardine, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Alguns jogadores falaram na saída de campo que você tentou mudar um pouquinho o estilo de jogo do São Paulo, né? Com mais posse de bola, tentando propor mais o jogo, mas isso é uma mudança que requer tempo, né? Eu queria que você explicasse como é que foi essa semana, como é que você chegou, como é que você viu o vestiário do São Paulo e como é que é essa sua tentativa de tentar mudar o time do São Paulo com o campeonato já acabando. Bom, boa noite a todos. Em primeiro lugar, antes de responder a tua pergunta, queria, em nome de todo o corpo técnico do São Paulo, os funcionários todos do CT da Barra Funda, fazer um agradecimento ao Diego Aguirre e à sua comissão por todo o trabalho que fizeram, pela maneira, especialmente a minha aí, que me receberam, porque me trataram como um membro desde o início, integrante da comissão, como um amigo, como um confidente. E, obviamente, que estamos todos ainda sentidos. Não era o final que a gente gostaria, né, de ter como um todo, porque o trabalho foi bem realizado e teve o êxito de colocar o São Paulo muito próximo já da Libertadores. Então, em nome de todos, fica o meu agradecimento e o meu reconhecimento por tudo que o Aguirre fez. Em relação à tua pergunta, um vestiário, obviamente, um pouco abatido, toda mudança gera um sentimento de tristeza, né? Mas que a gente tentou rapidamente, pelo o que é o futebol, que o tempo todo exige reação e exige resultado, exige desempenho, a gente tentou levantar o astral e trabalhar os 3 dias que a gente teve, com muita conversa, com alguns vídeos, com alguns treinamentos naquilo que a gente entendia que não vinha funcionando bem. E o objetivo principal hoje era melhorar o desempenho, né? A gente entendia que precisamos melhorar o desempenho para se aproximar das vitórias e eu acho que esse objetivo a gente conquistou. Jardine, boa noite. Jardine, eu queria falar um pouquinho sobre a situação do Nenê, né? Ele foi talvez o jogador mais falado nesse momento, dessa saída do Diego Aguirre. E 2 questões em cima do Nenê. A primeira, ele foi substituído aos 27 minutos do segundo tempo e a torcida vaiou o jogador. E o segundo ponto ainda em relação ao Nenê, ele não vinha jogando com a Aguirre. Por que você decidiu colocá-lo no time? Por que essa escolha pelo Nenê logo depois, principalmente da saída do Aguirre? A dupla de ataque titular vinha sendo Diego Souza e Carneiro. Curiosamente, os 2 machucaram, né? O Diego Souza começaria o jogo, tinha treinado. O Carneiro deve levar um tempo. Então, tínhamos que escolher um substituto para o Carneiro. E eu entendo que o Nenê hoje é uma referência dentro do grupo. É um jogador extremamente querido por todos. É um jogador extremamente comprometido com o clube. Se dedica ao máximo em todos os treinamentos. É um jogador que foi, durante quase todo o campeonato, uma referência técnica da equipe, um dos melhores jogadores, inclusive, na minha visão, do campeonato. Saiu em algum momento porque a comissão entendia que se devia tentar algumas situações diferentes e obviamente que nenhum jogador gosta de sair, né? Então, a gente costuma dizer que o reserva não tem que estar satisfeito mesmo e buscar nos treinamentos resolver a sua insatisfação, mostrar para o treinador que ainda pode ajudar, que merece um espaço na equipe. E com o que eu vejo diariamente, eu acho que ele pode contribuir muito, que ele ainda é um jogador importantíssimo e que vai, com certeza, nos ajudar ainda essa reta final de ano e, com certeza, até o final do contrato dele. Sobre as vaias? Eu acho que é pelo momento vivido, por tudo que aconteceu. Às vezes a torcida precisa escolher um vilão, às vezes a imprensa também valoriza algumas coisas, outras, mas vocês podem ter certeza que o Nenê, além de ser um grande jogador, é um cara de um caráter acima da média e é um cara que conta com a admiração de todo mundo dentro do plantel. Jardine, a gente conhece o seu trabalho e você tem ideias de jogo diferentes das ideias do Aguirre. Você falou em melhorar o desempenho. O que é possível fazer, porque não dá para começar tudo do zero, para que você possa colocar um pouquinho das suas ideias, restando 4 jogos para o término da competição? E é inevitável comparar o aproveitamento dos meninos da base com o ex-treinador. Você trabalhou com esses garotos. Ele
tinha mais receio de colocá-los. Você entende que eles já estão prontos e por isso você vai utilizá-los normalmente como aconteceu hoje? Eu acho que em relação a estilo de jogo, não existe nenhum treinador igual ao outro, né? Todos são diferentes, cada um tem as suas influências, mas os treinadores todos são únicos. E não conseguem, por mais que queiram, não conseguem fugir daquilo que acreditam, da maneira que sentem o jogo. E se fugirem, com certeza vão colher um resultado ruim, porque não vão conseguir vender de coração aquilo que enxerga do jogo. Então, eu nunca escondi isso, e as minhas equipes, especialmente aqui no São Paulo, no Sub-20, sempre falaram isso, ou seja, defendiam um jogo propositivo, é assim que a gente chama, que dá resultado, agressivo, o jogo que eu enxergo as grandes equipes no mundo, as que mais conquistam, escolhem, vão por esse caminho, mas respeito todos os estilos, respeito e admiro, inclusive, outros treinadores que não jogam assim, mas eu gosto de ver o meu time sendo o protagonista do jogo, sendo mais agressivo com o adversário em todos os momentos do jogo, seja na defesa, seja no ataque, com a bola. E vou buscar, com os poucos treinos que eu tenho, é um grande desafio isso, mas também eu discordo de dizer que o trabalho parte do zero, não, parte de muita coisa assim que foi construída, algumas coisas que não vinham dando certo, e eu acho que o principal papel meu nesse momento é analisar profundamente, vendo os jogos que passaram, nós vamos assistir bastante o jogo de hoje, procurando elementos para passar para os jogadores, isso tem que melhorar, treinar um pouco, e aí, sem dúvida que o treino é o principal elemento de evolução, não há evolução sem treino, mas a gente também vai ter alguns poucos, mas vai ter. E eu acho que com o que evoluiu hoje, me deixa esperançoso de domingo fazer um jogo um pouco melhor que hoje, contra o Vasco um pouco melhor que domingo, e eu tenho uma expectativa de, no jogo, os 2 últimos jogos, Sport e Chapecoense, do time já estar próximo àquilo que eu julgo capaz de fazer com os jogadores que o São Paulo tem. Obviamente que o treinador, quando confia no jogador, quando acredita no jogador, o jogador sente isso. Às vezes a gente não precisa nem falar para eles sentem. E eu acho que o próprio crescimento do Carneiro tem muito a ver com a confiança que o Aguirre tem nele e o conhecimento que ele tem. E talvez, eu estando aqui, os jogadores vindos da base sentem uma energia, uma confiança, até porque ganharam muito jogando do jeito, acreditam nas minhas ideias, acreditam na minha maneira de conduzir, e eu acredito bastante nos jogadores da base do São Paulo. Hoje a base do São Paulo é uma referência no Brasil, nem todos vocês têm o conhecimento e a dimensão do trabalho que é feito na base do São Paulo. Hoje, dentro da CBF, existe um consenso que o São Paulo é o time que tem uma identidade de jogo dentro da base melhor, formando jogadores em série em todas as categorias, com uma identidade essa que eu gosto, de agressividade, de qualidade técnica, de jogo bem jogado e que dá resultado. Tanto que o São Paulo todos os anos é campeão de muitos torneios na base. Então, realmente a expectativa que eu tenho é que os meninos hoje que estão da base no profissional tendem a evoluir desempenho pelo simples fato de o treinador confiar bastante neles. Ô Giardini, antes mesmo, quando você trabalhava na base, você chegou a dar entrevistas dizendo que, não uma dificuldade, mas talvez uma questão para administrar quando você chegasse ao profissional, era se fazer ser respeitado, sendo que você é um profissional jovem, um profissional que está acostumado a trabalhar com garotos. Nem tão jovem assim. Você tem quase a idade do Nenê, né? Tão perto ali os dois. Verdade. Você com 39, ele com 37. Eu queria que você falasse um pouco sobre como você pretende tocar essa questão. E depois que você conversou com a diretoria, até projetando um futuro, o ano que vem, você se sente técnico ou técnico interino do São Paulo nesse momento? Nesse momento, o que me foi prometido, que é até o fim do campeonato, eu sou o técnico. Interino ou não, alguns treinadores têm dado entrevistas que interino todo mundo né? Porque tem se trocado no Brasil, infelizmente, muito rápido. Os treinadores não conseguem ter muita segurança no trabalho. Então, tenho a palavra da direção que até o fim do ano, e para mim já é uma grande oportunidade de mostrar o que eu sou capaz de fazer.
me sinto preparado, sinceramente, porque tenho 15 anos de profissão, nas 15, treinador de diferentes categorias, é verdade, no profissional não, mas gerindo pessoas, que também é uma das principais funções do treinador. Nunca tive nenhum tipo de problema, sou um cara muito transparente, muito sincero, e acredito que o jogador respeita muito o seu treinador, o líder, quando ele percebe, primeiro, competência, e nesses 15 anos que fui treinador, sempre demonstrei competência, sempre obtive resultados, independente do clube, da categoria. Sempre tive o respeito e uma sinergia muito grande com os grupos que trabalhei. E, sinceramente, acho que se receber a oportunidade do São Paulo, se merecer e se a direção confiar em mim isso, tenho certeza que vai ser muito fácil a questão da gestão do grupo, porque o São Paulo hoje tem um grupo de jogadores com um caráter acima da média. E isso foi elogiado muito durante o campeonato, a amizade, a parceria, o respeito, isso é verdade. E acho realmente bastante tranquilo gerir jogadores extremamente profissionais, dedicados, que respeitam uns aos outros e respeitam, sobretudo, um treinador que tem competência em apresentar suas ideias, coerência no treinamento com as suas ideias e resultado. Jardine, boa noite. Desde que você assumiu, ou desde a saída do Aguirre, algumas posições claras. Primeiro, da diretoria do São Paulo, que você fica como técnico do São Paulo até o final do Campeonato Brasileiro. E aí, 2019, né, no próximo ano, pensa o que vai fazer. Essa é a posição do São Paulo. Você, há pouco, disse que não é tão jovem assim e disse que está preparado para assumir definitivamente o cargo de técnico ou no São Paulo, enfim, seguir a sua carreira. Profissionalmente, o que você tem em mente com todos esses ingredientes para 2019? Continuar, de repente, esperando uma oportunidade ou aberto para novas propostas por estar perto e não ser tão jovem assim? Eu sou extremamente agradecido a tudo que o São Paulo tem feito por mim. Vocês são testemunhas que a direção tem investido em mim, me capacitando, me oportunizando, por exemplo, essa última viagem que eu fiz, de olhar em loco equipes que eu admiro, trabalhos de treinadores que eu admiro de diferentes escolas. Foi uma experiência fantástica. Farei o curso da CBF, o curso da licença Pro, já estou inscrito em dezembro, também subsidiado pelo clube, ou seja, o clube acredita em mim e eu sinto isso, não é da boca para fora. E sempre deixei claro que eu não tenho pressa, eu confio muito no time e no sentimento deles de me lançar como treinador no momento que eles acharem propício. Eles têm uma visão muito maior, muito mais global do que eu, mas, ao mesmo tempo, eu também não escondo que eu me sinto preparado, sem dúvida, e vou respeitar, seja qual for ela. Se tiver que ser auxiliar de um grande treinador, com certeza vou continuar aprendendo, como aprendi muito com a Aguirre. E agora, obviamente que eu estando auxiliar, o clube sabe que pode me perder porque eu sou um profissional do mercado e isso faz parte. Agora, não é tão simples eu sair do São Paulo, porque o São Paulo é um gigante, é um clube que eu aprendi a gostar demais e não imagino um clube conseguindo me tirar daqui, a não ser que apresente um grande projeto e seja também um grande clube, porque eu confio muito no meu futuro dentro do clube. Jardine, queria que você falasse um pouquinho do Elinho. Ele pode render em outras posições também, ou ele joga sempre um pouco mais aberto? E também, se você não contar com o Diego Souza para o domingo, se você pensa em manter essa equipe de hoje? Então, me oportuniza a pergunta a esclarecer, porque a torcida não gostou muito da substituição e para mim, provavelmente eu enxerguei o mesmo jogo da torcida, porque para mim o Elinho vinha sendo a melhor figura em campo, né? Só que o Elinho, naquele momento, me relatou cãibra nas duas panturrilhas e nas duas pernas. Obviamente que o jogo foi extremamente intenso, ele se dedicou muito, ele ainda sofre um processo de adaptação à intensidade que o futebol profissional tem, e eu fiquei muito satisfeito, muito feliz, né, pelo que eu ouvi do Elinho. E a segunda pergunta qual foi? Vamos ver, vamos reavaliar. O Diego Souza não foi nada sério, mas ele relatou que estava desconfortável correr, o joelho deu uma inchada, né? E eu conto muito com o Diego, mas acho que a primeira mensagem que eu passei para o grupo quando eu assumi é que eu confio em todos.
E realmente sempre foi assim que eu geri todos os grupos. Eu acho que treinadores que buscam a sua equipe ideal ou acreditam num time, quando não tem os jogadores todos à disposição que ele acredita, pode ser que o resultado não seja bom. E eu gosto de trabalhar com todos, dando confiança e treinando a mesma coisa, que fique muito claro com quem que eles brigam internamente pela posição. E acredito muito no Trellis também, porque, para mim, Diego e Trellis são dois centroavantes com características diferentes, mas com virtudes também diferentes que podem somar. O Trellis hoje aumentou a intensidade, ele é um pouco mais intenso que o Diego, ele é um pouco mais rápido, ele morde, ele é brigador, ele contagiou a nossa equipe. Não é fácil fazer o que a gente fez com o Grêmio. Eu não lembro, nos últimos jogos do Grêmio, talvez o River conseguiu isso. E normalmente o Grêmio encurrala o adversário dentro do seu próprio campo, independente do estádio, e normalmente vence. O Grêmio, para mim, é um dos melhores, talvez o melhor time do Brasil, o time que tem resultado e ainda joga um jogo extremamente propositivo, que é o jogo que eu me identifico. E também dou aqui os parabéns publicamente ao trabalho do Renato, que eu falei para ele, inclusive, sou fã do trabalho dele, acho que ele tem fazendo aí há 2 anos um trabalho bastante acima da média. Então, voltando à tua pergunta, os dois centroavantes e o Brenner, cada um com a sua característica, estão extremamente preparados aí, machucando um entra o outro, e a gente tem a mesma tranquilidade e certeza de que o time vai jogar bem, independente de quem entrar em campo. Giardini, boa noite. É claro que a torcida do São Paulo gostaria da vitória hoje, mas, de um modo geral, eu notei o torcedor mais feliz hoje, sentindo uma recuperação do time com relação ao que foi apresentado no clássico contra o Corinthians. Falando um pouquinho mais do jogo, você gostou? Você realmente achou que houve essa evolução? O time tem condição de melhorar ainda mais? O tema da palestra, e a gente trabalhou em cima de melhoria de desempenho. Tirar um pouco de foco, vencer a qualquer preço, a qualquer custo. Se a gente estivesse brigando para não cair, não daria para dar esse discurso, a gente precisaria vencer a qualquer custo. Mas, nesse momento, o São Paulo, não tenho a matemática de cabeça, mas acredito que esteja classificado já para a Libertadores ou para a pré, na pior das hipóteses. Então, isso nos dá uma tranquilidade, que era um dos objetivos, e a gente atingiu. E a melhoria de desempenho, eu também fico com a sensação que houve. A equipe controlou a maior parte do jogo. Obviamente que eu imaginava um jogo um pouco mais dividido, imaginava que o Grêmio conseguisse nos dominar por mais tempo, e a gente se preparava para sofrer a qualidade que o Grêmio tem na proposição do jogo. E confesso que me surpreendi positivamente, porque a equipe foi poucas vezes dentro do jogo dominada pelo Grêmio, teve sempre muito mais perto de fazer o gol. Talvez, se a gente não levasse o primeiro gol, ganharia o jogo, porque eu sentia que o gol era uma questão de tempo, e mesmo saindo perdendo, mostrou tranquilidade, mostrou capacidade de empatar e sair com a certeza de que a gente teve sempre muito mais perto de vencer do que de perder. Então, isso contra uma equipe que eu não preciso falar mais, porque é uma grande equipe. Então, nos deixa a sensação, e obviamente que a gente ainda vai ter que trabalhar para confirmar essa sensação, mas dá a sensação que a gente ainda vai conseguir fazer ainda melhor contra equipes talvez que não tenham o mesmo gabarito do Grêmio, e o São Paulo já mostra que consegue, por exemplo, duelar com o atual campeão da América, duelar o controle do jogo, duelar situações, e talvez a gente se enfrente aí na Libertadores, a gente já sai daqui com uma sensação de que o Grêmio não é imbatível, não, a gente tem condição de vencer. E justamente por essa boa sensação, principalmente como o time começou, né, já com o Elinho ali no início, ficou aquela vontade, poxa, podia ter dado para entrar no G4, jogando em casa, era a nossa chance. Ficou um pouquinho daquela água na boca? Ficou um pouquinho. Quando a gente empata o jogo, sinceramente me veio na cabeça que a gente iria virar o jogo, pela energia que estava, pela disposição. Conseguimos continuar acuando o Grêmio dentro do seu próprio campo. Isso era uma coisa que a gente cobrava, que a gente precisava fazer isso, e nem sempre a gente conseguia. Então, saí sim com uma ponta de frustração, mas com uma satisfação de ter batido o objetivo de melhoria de desempenho e de
jogar melhor, sobretudo com a bola, né? Conseguir produzir as suas próprias situações de gol sem depender de gols aleatórios, ou de gols de bola parada, ou de gols de lances de erros do Grêmio. A gente construiu várias situações de gol e por pouco não fez. Jardine, apesar do São Paulo, durante todo o campeonato, estar sempre brigando na parte de cima, né? Agora há uma tendência assim, de uma pressão um pouco maior para tentar o G4, né? Até em função do calendário, né? É uma grande vantagem os clubes entrarem no G4 em função de não ter que antecipar uma preparação no ano que vem, né? Com essa mudança, como é que fica essa parte assim de lidar com essa pressão, essa parte psicológica? Como é que você acha que vai lidar daqui para frente com isso? Fazer com que a equipe tenha essa condição de superar essas cobranças, enfim, toda essa pressão. Eu acho que quando se mira muito no resultado, realmente se coloca uma pressão interna que só tende a atrapalhar, né, o desempenho. Então, por experiência prática, eu estou trocando um pouquinho o foco do grupo e de todos para a gente focar um pouco mais no desempenho. Eu entendo que o resultado é sempre consequência do desempenho. Nem sempre o futebol é um dos esportes mais traiçoeiros nesse quesito, porque já perdi jogos jogando muito melhor que o adversário. Isso acontece. O futebol permite isso, por isso que é tão apaixonante. Mas, a longo prazo, e geralmente num período maior de tempo, quem joga melhor costuma vencer bem mais do que perder, e eu já senti isso na pele. Os nossos últimos 3 anos no Sub-20 foi sempre propondo, sempre desempenhando bem e sabendo que, chegando próximo em todos os campeonatos, em todas as finais, vai ganhar uma, vai perder uma, às vezes ganha 2 seguidas, às vezes dá o azar numa final, como foi na Copa São Paulo, jogamos super bem, mas perdemos por 1-0, mas passou alguns meses, ganhamos a Copa Brasil de 4-0 do Corinthians dentro do Morumbi, com 25 mil pessoas. Então, quando se foca no desempenho, no desenvolvimento da equipe, o resultado, mais cedo ou mais tarde, vem. Por experiência própria aqui, eu posso afirmar isso, eu estou vendendo essa ideia dentro do grupo. André, o São Paulo perdeu só 5 jogos no campeonato, é um número muito bom, só o Palmeiras perdeu menos, mas empatou 14 vezes, e acho que esse número foi o que tirou o São Paulo da briga pelo título, né, que vinha ali pelo menos até quase metade do segundo turno. Seu comando começou agora nesse jogo, mas você já fazia parte da comissão, estava acompanhando o trabalho. Por que tanto empate? Tem alguma maneira de explicar esse número? Justamente, eu acho que o nosso desempenho ao longo de todo o campeonato está nos colocando nesse momento na 5ª colocação, e eu acho que sempre, a longo prazo, os resultados fazem justiça, né, com o que a equipe jogou. Eu acho que nesse momento no campeonato, as 4 equipes que estão na nossa frente possivelmente tenham tido desempenhos melhores e por isso estão na nossa frente. A gente vai tentar ainda dar um sprint final, jogar um pouco melhor que alguma delas, tentar ganhar alguma posição, 2 posições, é possível. Mas eu não volto a frisar que eu não acredito em resultados sem desempenho, e entendo que às vezes uma vitória enganosa pode ser mais danosa para a percepção de todos do que uma derrota, que às vezes é dura, ninguém gosta de perder, mas às vezes uma derrota te faz enxergar coisas, te faz corrigir, e a gente vai tentar procurar fazer esse processo, independente do resultado, fazer esse processo de correção, de procura de evolução, e espero conseguir conduzir o São Paulo nessa reta final aí a crescer em desempenho e em resultado.